Bom dia, amigo, bom dia, amiga. Que bom ter a sua companhia aqui no canal da paz, do amor, da fé, da esperança e podermos compartilhar juntos a palavra de Deus. Se a palavra do Senhor, as mensagens que estão sendo encaminhadas diariamente pelo canal da paz, tem sido uma bênção em sua vida, você tem se alimentado, você tem se nutrido, você tem bebido da fonte pura de água. Tem muitas águas por aí, você sabe disso, né? Se você for na Sanepar levar uma água lá para fazer um teste, você vai descobrir que tem águas puras, as águas são cristalinas, mas tem água pura e água impura. E tem muita gente bebendo de águas impuras por aí. É água, mas é impura. Então a palavra de Deus deve ser o nosso gabarito. A palavra do Senhor, a verdadeira constituição. Eu quero entrar num tema hoje que vou pedir permissão, vênia para vocês que acompanham o canal e que gostam das mensagens, para que eu vou me alongar um pouco. Hoje provavelmente vou passar dos 5 minutos, mas você vai entender a mensagem que eu estou querendo dar, que a palavra do Senhor está dando através da minha voz. Então que ele cresça e eu diminua. E assim nós podemos, neste canal, compartilhar democraticamente a palavra do Senhor. Há muita coisa mal entendida na palavra de Deus. E é preciso que nós juntos descubramos, confirmemos a palavra do Senhor através de oração, de fé e de humildade. Precisamos ter estes predicados para estudar a palavra do Senhor. Humildade, ok? Então vamos orar para que Deus possa nos conceder o Espírito Santo e entendimento da palavra do Senhor. Senhor Deus, a tua palavra está aberta. Invocamos o teu nome, o Espírito Santo, para que nos dê orientação, nos dê sabedoria para estudá-la, esquadrinhá-la e entendê-la e, sobretudo, Senhor meu Deus, obedecer a tua palavra, os teus mandamentos e colocá-los em prática em nossa vida. Obrigado porque tem sido um Deus bondoso, maravilhoso. Nos acompanhe agora, que o Espírito Santo seja o nosso professor, ensinador, em nome de Jesus. Amém. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Êxodo, o Antigo Testamento, Pentateuco, capítulo 20, o verso 8, que diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Se você virar a tua Bíblia no livro de Êxodo, no livro de Gênesis, capítulo 2, o verso 1, 2 e 3 diz assim: assim os céus e a terra e todo o céu e todo o seu exército foram acabados. Aqui é a história da criação. E o verso 2: e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia, o dia 7º, ele descansou, o Senhor abençoou e o Senhor o santificou o 7º dia e descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, desde o início da criação, o ciclo semanal ele é dividido, é composto de 7 dias. O primeiro dia, que hoje nós chamamos de domingo, depois o segundo, terceiro, quarto, quinto, que é a nossa quarta, quinta-feira, sexta-feira, e no sábado, que é o Shabat, que é o dia de descanso, Deus descansou, está aqui na Bíblia. Você acabou de ler comigo Gênesis 2, 1, 2 e 3. Por que eu estou lendo esta passagem e estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus, muitos dizem assim que o sábado foi dos judeus, que os sábados é judaico, era do mandamento para o povo de Israel. Quando na verdade o mandamento ele continua vigente. Porque nós não adulteramos. Se nós sabemos que se adulterarmos é pecado, nós sabemos que se roubar é pecado, é crime. Se nós
desonrarmos pais e mães, se nós cobiçarmos, se nós, se nós descumprirmos um mandamento, nós sabemos que nós descumprimos todos eles, diz Tiago. Então nós sabemos que a lei do Senhor, ela é perfeita, ela é justa e boa e está vigente. Mas o que me chama a atenção é que por que a maioria da humanidade guarda o domingo? Uma coisa que me chama muita atenção é que os órgãos públicos, por exemplo, hoje é domingo, mas se você quiser ir num cartório, você não vai encontrar a porta fechada, vai dar com o nariz na porta. Se você quiser ir se você quer assistir aulas, né, você é um aluno, um estudante, você quer assistir aulas, você vai encontrar a faculdade fechada, a faculdade pública, a escola pública. Hoje é domingo, mas se você quiser, por exemplo, ir numa secretaria de Estado, num dos órgãos do Estado, estão todos fechados. Se você for na Assembleia Legislativa, está fechado. Se for no Tribunal de Justiça, está fechado, os tribunais. Se você for lá no Palácio do Governo, está fechado. Todos os órgãos públicos fecham no domingo. Mas por que fecham no domingo se o Estado é laico? Vejam, eu estou aqui com a Constituição brasileira. E eu fico intrigado porque eu sou uma pessoa do direito, desculpe, e advogo, e eu leio o artigo 19 da Constituição brasileira, e o artigo 19 diz assim: é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1º, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração do interesse público. Então a Constituição consagrou o regime do laicismo, ou seja, o governo, o Estado, a administração, o poder público é laico, o Estado é laico, isso chama-se laicismo. Sendo laico, o Estado, para garantir o Estado de Direito de todos, ele não pode ter uma opção de religião, ele não pode permitir que o Estado administre segundo um regime de uma determinada religião, seja protestante, seja pentecostal, seja muçulmana, seja de outra denominação, seja católica, enfim, o Estado ele é neutro, ele é laico. Laico pressupõe que ele não tem uma religião oficial, ele não tem. Mas você vai por aí, no domingo, hoje é domingo, se você vai tentar fazer alguma coisa em algum órgão público, você não pode. E eu me pergunto, na Assembleia Legislativa, nos tribunais, nos órgãos públicos, se você entrar, você vai encontrar lá uma capela. Nós sabemos, eu tenho amigos que são católicos, protestantes, outros são pentecostais, e você vai lá e você encontra uma capela nesses órgãos públicos. Ou seja, o Estado consentiu que uma religião, que é predominante, nós sabemos, com todo respeito aos meus irmãos católicos, o Estado instituiu, permitiu que este poder religioso, tivesse uma representação lá dentro da sua religião, que é a religião católica. E eu fico me perguntando, como pode o Estado, sendo laico, permitir que uma religião coloque lá dentro do seu espaço público, onde tem diversidades de fé, de crença, uma capela exclusivamente para
a Igreja Católica. Quando, na verdade, acabamos de ler na Bíblia que Jesus, Deus, quando criou o mundo, ele instituiu um dos alicerces, uma das instituições que Deus fundou, instituiu, é o sábado, o mandamento do sábado. O outro é o casamento. Então, vejam vocês que interessante, né? O sábado, ele é o dia sagrado de guarda segundo o mandamento. E muitos dizem assim, não, mas depois da ressurreição, né? Essa é a justificativa. Depois da ressurreição, nós temos duas coisas aqui, dois problemas. Primeiro, é um Estado laico que permite e se filia a uma religião, quando na verdade a Constituição está dizendo assim que é vedado à União, aos Estados do Distrito Federal e municípios manter, embaraçar-lhes, subvencioná-los, manter com eles e seus representantes relações de dependência ou aliança. Então o Estado ele tem que ser neutro. O Estado não pode favorecer esta ou aquela denominação, a não ser para que os órgãos se desenvolvam, trabalhem, ou seja, ele possa oferecer o seu aparelhamento, suas ferramentas, os seus instrumentos, para que toda a sociedade, na diversidade de gênero, de raça, de cor, de religião, de credo, se desenvolvam como sociedade. Mas não ele, Estado, permitir dentro dos seus espaços, né, dos seus prédios, enfim, aonde ele desenvolve a sua atividade administrativa pública, ter uma representação religiosa. Vejam que a Constituição, no preâmbulo da Constituição brasileira, diz assim, preâmbulo da Constituição brasileira, isso é a Constituição. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instruir o Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Nós, então, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição. Ora, a partir do momento que o Estado ele permite que uma determinada denominação, aqui não estou fazendo crítica e nem separatismo, nem movimento separatista e nem preconceito, não é isso. Quero que vocês analisem aqui por que hoje, domingo, os órgãos públicos estão fechados. Bora, teríamos que descansar num dia da semana, o dia da semana que está... o dia da semana que nós devemos descansar está na Bíblia, que é o sábado. Então vejam que há milênios há um ponto de controvérsia, de divergência entre a guarda de um dia e de outro dia. Os pentecostais dizem assim, o que importa se guardar um dia ou outro dia? O que importa é a nossa fé para com Deus, não importa se você... Não é o dia que é importante, e sim aquilo que nós... a forma como nós nos relacionamos com Deus é que importa. Ora, se nós formos para o livro de Mateus, porque muitos dizem, e principalmente os pentecostais, dizem que a lei foi abolida, lá na cruz do Calvário. Na questão do catolicismo, não sei se muitos católicos nem sabem disso, mas a guarda do sábado, que sempre foi do sábado até o século III da nossa era, os apóstolos guardavam o sábado, Jesus guardava o sábado. A mãe de Jesus foi no sepulcro, descansaram no sábado e no domingo de manhã que eles foram no sepulcro. Mas quem mudou a lei do sábado para o domingo foi Constantino, o imperador romano, que converteu-se, entre aspas, para o cristianismo
e para fazer uma aliança com o poder romano, católico romano, naquela época era a Igreja Católica que predominava, ele instituiu, decretou a mudança da guarda do sábado para o domingo, porque ele era um homem vindo do paganismo e, segundo o paganismo, eles guardavam o domingo, que é o dia do sol. Sunday, em inglês, quer dizer dia do sol, ou do latim, dies solis, que é o dia do sol. E este foi o fundamento pelo qual Constantino trouxe para a Igreja Católica a guarda de um dia pagão, que era adoração ao sol. Não tinha nada a ver com a ressurreição. Nada a ver com a ressurreição. Mais tarde, bem para frente, é que o movimento católico, a Igreja Católica, o episcopado e o Papa, então passou a justificar a guarda do domingo como sendo em razão da ressurreição de Jesus Cristo. Mas isso não é verdade. Então, para o católico, esta é a justificativa. E os pentecostais, por que não guardam o sábado, como diz Êxodo 20? Porque eles dizem que a lei foi abolida na cruz do Calvário. Equivocadamente dizem que a lei foi abolida, mas a lei que foi abolida foi a lei das ordenanças. A lei dos rituais do santuário, do sacrifício. Quando Cristo morreu na cruz, as leis cerimoniais deixaram de existir. O véu rasgou-se de cima a baixo, o cordeiro, quando Jesus expirou na cruz, na hora nona, o cordeiro escapou da mão do sacerdote, porque ele estava oferecendo o sacrifício da tarde. E o sistema do santuário acabou-se. Terminou tudo na cruz do Calvário, porque Jesus foi o cordeiro que morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Ele é o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas diz em Mateus 5, e o verso 17, então diz assim, isso é bom para vocês que estão ouvindo, quer seja você pentecostal, evangélico, católico, seja o que for. Mateus, estou com a Bíblia aberta, diz assim, no verso 17, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir a lei. Então, não foi Cristo que aboliu a lei, que abrogou a lei dos mandamentos. Quem mudou a lei foi, da guarda do sábado para o domingo, foi Constantino. Quem disse que a lei foi abolida foram os pentecostais, o movimento pentecostal ou pentecostalismo, é que mudou. Porque, diz o verso 18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então Jesus não autorizou a mudança da lei da guarda do sábado para o domingo, não foi Jesus que autorizou. De maneira nenhuma. Jesus está dizendo assim, eu não vim para abrogar a lei, eu não vim para cancelar a lei, eu não vim para abolir a lei. Então veja como nós temos aí a primeira questão do laicismo do Estado. O Estado não pode ter uma preferência por uma igreja, uma religião, por uma fé e permitir que dentro dos seus limites, dos seus espaços, uma igreja estabeleça o seu ritual de fé e prática, porque o Estado é laico. Do outro lado, nós temos o pentecostalismo, que, de certa forma, fez a sua própria interpretação, criou o seu próprio conceito, dizendo que para guardar qualquer dia ou guardar o domingo, porque a tradição guarda o domingo, então os pentecostais, de uma forma geral, e outros evangélicos, com exceção de algumas igrejas, a igreja adventista, a igreja batista do sétimo dia, presbiteriana do sétimo dia, tem várias igrejas que guardam também o sábado, os judeus tradicionais guardam o sábado, etc. Mas os pentecostais, então, de um modo geral, para justificar
a guarda de outro dia, que não o sábado, ou guardar o domingo, porque normalmente vão à igreja no domingo, eles dizem que a lei foi abolida. Quando Jesus, então, estão contra o Filho de Deus, estão contra Jesus. Dizem que são salvos pela graça, e isto é uma verdade, pela fé somos salvos, pela graça, né? Em Jesus Cristo. Mas se nós amamos a Jesus Cristo, se nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, como podemos passar por cima de uma norma, de um preceito que Ele mesmo estabeleceu e Ele mesmo escreveu? Não podemos. Então nós não podemos mudar a lei. Ainda quero ler com vocês 1 João 5, verso 3. 1 João 5, verso 3 diz assim: porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então vejam, hoje é domingo, e o dia de guarda, segundo a palavra do Senhor, é o sábado, que foi ontem que nós deveríamos ter descansado, segundo o mandamento, ido à igreja, adorado a Deus. Agora não estamos podendo ir à igreja, né? Aos pouquinhos estão liberando por causa da pandemia, mas ir à igreja, descansar, deixar as nossas atividades como ordena o mandamento no capítulo 20 de Êxodo, não é? Nem teu pai, nem teu animal, nem teu forrasteiro, nem teu filho, ninguém... A ordem do sábado, Deus deu a ordem para Moisés: no sábado todos descansam. Mas você poderia perguntar assim: mas se todos guardassem o sábado, parassem as suas atividades, como ficariam as atividades essenciais? As atividades essenciais reduziriam quase a 10%. Por quê? Porque no sábado, se todos descansassem no sábado, porque eu estou falando assim porque é sempre um questionamento, né? Mas se todos guardassem o sábado, como seria? Se todos guardassem o sábado, as atividades essenciais como transporte coletivo, hospitais públicos, escola, tudo estaria parado. Mas as atividades essenciais, o mínimo 10%, por exemplo, estaria funcionando. Os ônibus levariam aqueles que não têm carro para a igreja, ou para lá, ou para cá, nas suas necessidades, para um hospital, para uma emergência. Porque o sábado é um dia especial de nós adorarmos a Deus e atendermos às necessidades das pessoas. Então, se todo mundo fosse sabatista, guardasse o sábado, nós teríamos uma harmonia tranquila, porque a maioria teria cessado as suas atividades, então estariam descansando, não estariam para lá e para cá. Os que têm carro iriam para a igreja, voltariam, fariam seus trabalhos no sábado com a família, que o mundo agora está pedindo para que nós tenhamos um dia, e a Europa já está clamando e já está se alinhando para ter este dia que é o domingo. Nós precisamos ter um dia para a família, que é o Santo Domingo, que é o domingo da tradição, o domingo de Constantino, que não é o domingo bíblico. Portanto, aqueles que creem na Bíblia continuarão a observar o Santo Sábado. Em contrapartida, há um número enorme, a maioria, estarão observando um dia de uma igreja e não um dia da Bíblia. Vocês conseguem entender isso? Aqui não é nenhuma crítica para A ou B ou C, para esta ou aquela igreja. Não é crítica. Estamos analisando o que a palavra de Deus diz. Porque o mandamento é santo e bom. O mandamento de Deus, Deus nos diz que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Os seus mandamentos não são pesados. A lei é boa, a lei é santa, a lei é perfeita. Em Romanos, ainda queria ler com vocês, Romanos 7,12. Se você tem a Bíblia aí, me acompanha, Romanos 7,12. Já vou achar aqui. Romanos 7,12. Diz assim: e assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom.
O 3:31 de Romanos, só voltando um pouquinho para trás, você já tem aqui, ó, 3:31, diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé, porque muitos dizem assim, nós somos agora salvos pela fé, pela graça, correto? Efésios 2:8 diz: anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Portanto, a lei não foi abolida. Segundo, o dia de guarda, o domingo, estabelecido pelo poder religioso majoritário, que é a Igreja Católica, é uma mudança por conta e risco da própria Igreja Católica. Mas o duro, difícil de tudo isso, o complicado de tudo isso, e isso que eu quero que vocês levem, é o Estado fechar tudo, fechar os seus órgãos, né, órgãos públicos que nós pagamos com os nossos impostos, ele fechar num dia de domingo que não é o dia de descanso verdadeiro que a Bíblia nos ensina. Então eu queria deixar com você esta mensagem. Li para vocês a Constituição, que é a nossa Constituição brasileira, e a Constituição Universal, que é a Constituição de Deus. Não quero que você se ressinta por isso, não é aqui nenhuma crítica, se você guarda o sábado, domingo, terça, quinta, não. Eu mostrei para vocês que o dia de guarda, santificado, abençoado e separado, que Deus descansou nesse dia, é o santo sábado do Senhor. O sábado é o verdadeiro domingo, que todas as nações, todos os povos deveriam observar. Porque Cristo guardou o sábado. Cristo não mudou, não existe na Bíblia em parte nenhuma você encontra um verso que diga para você guardar o domingo. E em relação ao sábado, nós temos mais de 104 citações de como guardar o sábado, que o sábado é o dia de descanso e guarda. Não é o sábado que nos salva, mas segundo o mandamento e segundo o que Cristo nos ensinou, este é o dia de descanso e o ciclo semanal nunca foi mudado. Desde as eras de antigamente, desde os tempos da criação, o ciclo semanal continua, nunca ninguém mudou, porque Deus tem o cuidado de preservar o ciclo semanal e a guarda do sábado, e assim será até os últimos dias, até Jesus voltar a este mundo. Ok? Espero que você tenha gostado, a palestra hoje foi mais extensa, né? Um tema que é conflitante. Para mim não, porque está muito claro na palavra de Deus que é o sábado que devemos guardar e descansar e adorar a Deus, estar com Ele durante a semana e aos sábados nós descansarmos para, em família, adorarmos a Deus. A comunidade científica já tem comprovado que o ser humano precisa de um dia para descansar. E Deus não é pego de surpresa, Deus sabe o que faz. E Ele criou este dia para o nosso bem, para a nossa saúde, para o nosso crescimento espiritual, reconhecendo a Deus como Criador de todas as coisas. Apocalipse 14, 7 em diante diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Apocalipse. Porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Que dia nós devemos adorar a Deus? No sétimo dia. Ok? Que você fique com Deus, tenha um bom dia. Amo vocês. Memorizem sobre isso, orem sobre esse tema e vamos pensar melhor. Tchau, tchau.